Boa noite para todos vocês. Vocês querem aprender hoje como ter uma vida próspera, sim ou não? Quantos querem aprender? Levanta a mão. Quero ver quem quer aprender. Quem não quer aprender e veio só por vir? Levanta a mão. Tem alguém que disse, eu não quero saber de nada disso. Mas isso aí. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar os 7 passos para ter inteligência financeira. Então é muito importante você ter inteligência financeira, e essa ilustração aqui foi muito legal, porque a maneira que ele segura, ali é só pensando em trabalhar. Colocar a mão embaixo é inteligência financeira. É saber usar ou cuidar da bênção que Deus dá para cada um de nós. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Deixa eu só abrir aqui. Primeiro passo, nós temos que entender duas coisas. Existe a teologia da prosperidade. Vocês conhecem a teologia da prosperidade? Sim ou não? Quem conhece? Já ouviu falar? Conhecido como teologia da prosperidade. O que é? É aquela teologia que diz assim, ó, pega os versos bíblicos, leem e diz assim para você: tragam mais para Deus, que Deus vai te dar o dobro, o triplo, muito mais. E aí começa a usar os versos bíblicos fora do contexto para pedir mais. Vocês já viram isso, sim ou não? Você quer um carro melhor? Entrega seu carro para a igreja, para Deus, né? Para Deus, que Deus vai te dar um carro melhor. Quer uma casa maior? Entrega sua casa e começa usando isso. Essa teologia não é bíblica. Isso é conhecida no mundo teológico como a teologia da prosperidade. Com medo dessa teologia da prosperidade, criou-se a teologia da pobreza. Vocês conhecem essa? A essa teologia da pobreza, algumas igrejas, com medo de parecer com a teologia da prosperidade, com essas outras lá que você conhece, criou a teologia da pobreza. E essa teologia da pobreza, infelizmente, ela está em nosso meio. Então, Igreja Adventista, Batista e várias outras igrejas mais conservadoras, mais tradicional, têm medo de falar de falar de prosperidade para não ser confundida com essa igreja. E dificilmente você ouviu uma pregação sobre prosperidade. Quem ouviu uma pregação aqui ou em uma igreja sobre prosperidade esse ano? Alguém viu alguém chegar e falar? Difícil, né? Ninguém quer falar esse assunto. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Senão vai parecer com essa igreja lá. E para não parecer com essa igreja, criou a teologia da pobreza, que é essa que diz assim, ó: no rico não entrará onde? No reino dos céus. Aí começa falando: o rico não entra no reino dos céus, então para que pensar em dinheiro? Não pense em riqueza. Jesus está voltando e usamos a volta de Jesus para justificar a nossa falta de capacidade de administrar aquilo que ele nos deu. Vocês entenderam? Não, eu não penso em bens materiais, porque Jesus está voltando e minha vida é para o reino. Se você não pensa em bens materiais e você fala isso é de verdade, então doa tudo que tem. Se não pensa, então é só uma fala, vocês estão entendendo? Para dizer e justificar a falta de capacidade de administrar aquilo que Deus te deu. Então, a teologia da pobreza diz assim, ó: não pense, arrumando o que comer, tá bom demais, pagando as contas, já tem que dar graças a Deus. E isso é uma estratégia de Satanás. Ele faz com que você pense pequeno, para que você não tenha mais recurso, porque quanto mais recurso você tiver, mais você vai investir aonde? No reino de Deus, nas coisas de Deus, vai fazer coisas boas, sim ou não? Vai ajudar pessoas, vai fazer doação. Então você com mais recursos, você abençoa mais pessoas. Vocês concordam com isso, sim ou não? Então, essa teologia de pensar pequeno, de achar que Jesus está voltando e eu não tenho que ampliar meus negócios e prosperar mais, é a teologia da pobreza. Só que existe a teologia ou a prosperidade do reino. E é essa que nós vamos aprender. Nem aquela que der mais para ganhar mais, barganha com Deus, tem nada a ver, não é bíblico. Essa teologia da prosperidade que ensinam por aí, ela é de quem? De Deus ou do inimigo dele? De quem que vocês acham? De Deus ou do inimigo? É do inimigo, porque você tem que trabalhar, dar mais, sem nada a ver. A da pobreza é de Deus? Sim ou não? Também não, é do inimigo. Então, a da prosperidade é de Satanás e a da pobreza é de Satanás. E qual que a gente tem que pensar e entender? A prosperidade do reino. Deus não criou nenhum ser humano para ser pobre. Nenhum. Nem para passar dificuldades. Está em Gênesis. Nenhum ser humano foi criado para viver na escassez.
Quem fala de escassez, que tem que viver e preparar, não está na Bíblia. Fechou? Só uma pequena introdução para a gente ir. Como foi apresentado, sou pastor do Instituto Embaixador do Reino. Pela manhã não passei. É um projeto de apoio à Igreja Adventista e outras igrejas. Nós temos um ministério diferenciado no sentido de levar inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência financeira, fazendo com que as pessoas venham através de cursos de finanças. Eu faço mentoria de finanças, ensino a organizar a vida financeira, a administrar todo o processo, multiplicar, criar negócios e ampliar seus recursos. As pessoas vêm com esse sentido e de lá eu vou trazer ele para a prosperidade de onde? Do reino, independente da sua religião. Mas a gente vai apresentar o caminho certo, como de acordo com a Bíblia, né? Certo porque está na Bíblia, não porque eu estou ensinando. E tem todo esse contexto. Dentro do Instituto, nós descobrimos, temos uma imersão, que é um programa de final de semana, sexta, sábado e domingo. Depois tem mais 3 meses de acompanhamento, porque só um programa, você vai para o evento, depois, quando você volta, só lembra que foi bom. E como era lá? Foi bom, e não lembra mais nada. Então, vai ser 3 dias lá de imersão, depois 3 meses de acompanhamento, uma vez, um encontro mensal, semanal, online. Lá a gente descobre propósito, chamado e o dom que Deus deu. Quantos de vocês sabem o dom que tem? Quem sabe o dom que você tem? Levanta a mão aí. Você sabe o seu dom? Quem sabe o dom? Presta atenção, pastor, conta aí, ó. Uns 5 a 6. Quem sabe qual é o seu propósito? O propósito de vida. 1, 2, 3. Quem sabe qual é o chamado que Deus tem para você, para a sua vida? Alguém sabe o chamado de Deus? O pastor sabe. Também se o pastor não souber isso aí, tem que saber o dom. 2, pronto, não sabe. Então, se nós não sabemos o dom que eu tenho, não sei qual é o meu propósito e não sei qual é o meu chamado, o que que eu faço? Então eu faço o que mandar, eu estou fazendo. Qualquer coisa, eu faço. E a gente está assim. Não, se for para Deus, qualquer coisa que me colocar, eu estou fazendo. Só que Deus não te chamou para fazer qualquer coisa. Deus te chamou com um dom específico e Deus escolheu cada um de nós no ventre da nossa mãe. Ele diz assim, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Se ele te escolheu no ventre da sua mãe, ele te escolheu para quê? Existe uma razão de você existir. Existe uma razão de você estar nesse mundo. Existe uma razão e um motivo porque você tem a vida que você tem, os problemas que você tem, tudo, as experiências que você passou, tudo isso tem uma resposta. E isso você descobre dentro dessa imersão, porque são 3 dias para você entender todo o contexto. Vocês entenderam? E quando você descobre isso, o que é que muda? Teu casamento, tua vida espiritual, tua vida emocional, muda teu negócio, muda tua visão, aonde você vai estudar, porque tudo você vai dizer assim, ó, pareceu uma oportunidade incrível. Olhou, aí disse, está alinhado com o propósito? Tá, não, quero não. Não, mas vai, não está alinhado com o propósito, não quero. Olha, tem essa oportunidade para você estudar tal assunto. Não está alinhado com o meu propósito, não vou. Então, a decisão sua, você vai ser muito mais assertivo. Diga, a oportunidade é boa, estou indo. Aí depois, não dá certo. Você conhece alguém que fez 3, 4 faculdades? Começou, termina, não termina outra, começa outra, e diz, não me identifiquei, não me identifiquei, já conheceu? Pronto, por que estão errando? Porque não sabe propósito. Estão procurando algo que seja, até encontrar, meu amigo, você vai errar, perder tempo, perder dinheiro, e tem pessoas que morrem e não conseguem descobrir. Então, só para você entender como é importante esse programa. A gente fazemos um curso desse a cada semestre. Vai ser agora dia 30, 29, 30 e 31 de maio, lá no Hotel Monte Castelo, em Gravatá. Depois, só no próximo semestre, tem sido transformador. Nós também temos um livro, eu tenho um livro, 7 passos para eliminar as dívidas. Não se paga dívida, se elimina. E o problema é você tentar pagar dívida. Vou pagar as dívidas, não se paga dívida. Chocou, não foi? Não paga dívida. Você deve 100 mil de dívida para 10 pessoas. Aí você pega, tem 10 mil reais. Aí vou pagar 1.000 para um, 1.000 para o outro, 1.000 para aquele dali, 1.000. Ah, estou pagando minhas dívidas. Quantas dívidas você tem? 10. Aí arruma mais dinheiro, paga de novo, paga. Quantas dívidas você tem? 10. Isso vai sufocar você emocionalmente e espiritualmente. Você diz, eu faço tanto para Deus e minha vida não muda e tal, porque você está tentando pagar. Então não se paga, elimina. Então a gente monta uma estratégia para você eliminar uma, e agora em vez de 10 eu só tenho 9. Oh, graças a Deus, só devo a 9. Daqui a pouco, paguei mais um, opa, só devo a 8. E aí você começa a eliminar, teu cérebro vai trazendo alegria e foco, porque você está eliminando cada uma das dívidas. E a estratégia para fazer isso está dentro do livro. Temos o livro Filho Próspero, que está ali com o pastor. E aí a gente vai. Dentro do Instituto nós temos também
o desafio 12 montanhas. Só para homens. Por que só para homens? Porque subimos a montanha uma vez no mês. Nessa montanha passamos a noite orando, cantando, no meio do mato, sem barraca, sem nada. Aí alguns quando chamam os homens, vai ter barraca? Aí vai ter isso. De qual a barraca que Jesus montou lá no Getsemane? Nenhuma. Mas quem que vai vir famoso, eu não sei quem? Quem que Jesus foi lá no Getsemane? Quem ele foi buscar? Deus. Quem é que vai estar na montanha? Deus. Quer ir? Está aqui o programa. Então nós subimos com... Por que homens? Porque não tem tanta mordomia ou um lugar propício para atender as mulheres, né? Não vai ter um banheiro no meio do mato, não tem. E não vai assim, montar uma logística. Meu amigo, é subir e quando chegar lá você vai ter uma conexão com Deus. Então é algo bem rústico, mas você sentiu o que Jesus sentia quando ele subiu o monte. Entenderam? Então a gente está fazendo com homens. O próximo agora vai ser uma vez por mês, esse de maio. Ser o próximo mês, sábado. A gente passamos o sábado à noite. E o de junho vai ser dos casais. Aí nesse as mulheres vão poder ir, vai ser a Montanha do Amor. Só que vão lá só casais e a gente vai trabalhar com o contexto do casal. A ideia desse projeto é consagração na montanha, conexão entre os homens e superação. Aí lá a gente trabalha homem no tete-a-tete lá, né? Tem uns homens que choram, que abrem o coração, que às vezes perto da mulher ele não tem coragem de falar, e lá a gente está trabalhando essa parte dos homens, que é muito importante, né? Os homens aí sabem que a gente está perdendo aí esse contexto de homem, por isso que a gente bota para subir a montanha e tem que subir do jeito que vai. Como é que é? Vamos subir, quando chega lá você vê. E é bem legal o projeto. Mas estamos indo aí, ora para esse projeto, ora pelo Instituto. A imersão Embaixador do Reino, quem quiser ir depois me procura. Vai ser no final do mês. E vamos lá para o tema de hoje. Fecha teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, por estar aqui reunido em famílias, aqui nesse espaço, preparado para te adorar, preparado para aprender mais sobre ti. Eu quero te pedir nesse momento uma bênção especial sobre o teu povo, sobre todos que estão aqui, Senhor, que eles possam ouvir a tua voz nessa noite. Que o Senhor me use poderosamente como instrumento em tuas mãos para tocar os corações dessas pessoas e para falar aos ouvidos dela. Que elas possam ouvir de ti, Senhor, aquilo que elas estão precisando para essa noite. Que uma mudança, um milagre aconteça na vida de cada um deles. Quero te pedir também de uma maneira especial pelo pastor Rafael. Que o teu Santo Espírito continue com ele, motivando, dando discernimento, sabedoria, discernimento nas palavras, nas decisões, que nós sabemos que não é tão fácil. Mas o teu Santo Espírito esteja com ele o tempo todo, ajudando na condução desse rebanho. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Lucas capítulo 14, verso 28 a 30. Lucas 14, verso 28. Pronto, obrigado. Muito bem, Lucas 14, encontraram? Mais rápido do que eu, né? Que é tudo no celular, digital. O que é que diz lá? Lucas 14, verso 28. Jesus dá um recado para cada um de nós, e uma lição, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Então ele diz assim, qual de vocês que vão pretendendo construir uma torre, o que é que tem que fazer? Sentar primeiro, calcular tudo, para ver se tem meios para concluir. E se não tiver, não, vou fazer, vamos pela fé. Vamos fazendo, verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Grava isso aqui. Se lançou os alicerces, começou fazendo, não tem dinheiro, as pessoas vão passar na sua construção e vão fazer o quê? Zombar dele, dizendo, este homem começou a construir, não pôde acabar. Para que você não zombe, você tem que fazer o quê? As pessoas não zombem de você? Sentar primeiro e calcular. O que é mais importante para você? A sua vida ou a construção de uma casa? Ou de um apartamento? Ou de uma torre? O que é mais importante? A vida, sim ou não? Se para construir uma torre, Jesus disse que você tem que sentar primeiro e calcular para ver se tem meios para construir,
Imagina a sua vida. Quantos de vocês sentaram e fizeram um planejamento 2026? Quem fez? Você percebe? Antes de construir uma torre, senta e faz o quê? E calcula, vê os meses, ou seja, faça um planejamento. Você está construindo a sua vida, a sua família, e você não para calcular, para planejar, para ter um planejamento financeiro, para fazer nada, diz assim, não, Deus proverá. É pela fé. Mas ele disse, pela palavra dele, senta primeiro e calcula se tem meios. Porque se você lançar os alicerces, as pessoas vão passar e vão fazer o quê? Zombar dele dizendo, não teve recurso. Se você não planeja a sua vida, e a sua vida está toda desorganizada financeiramente, e endividada, e dizendo, não tem um monte de cartão para pagar, um monte de boleto, o que as pessoas, quando ouvirem ou perceber que você está assim, vão fazer com você? O que o verso disse, vão zombar. Não é crente? Não é da igreja? E só vive desse jeito? Os parentes vão olhar, só vive endividado, não tem dinheiro para nada. Eu não sou, eu já vi pessoas falarem isso. Eu não sou da igreja, não devolvo dízimo a pastor, não faço nada disso, mas graças a Deus eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho meus negócios, eu tenho meu dinheiro. E esse aí só vive na igreja e não tem nada. Então, quando você é desorganizado financeiramente, você está desonrando a Deus. Então, cuidar da vida financeira é você dizer assim, Senhor, o Senhor me deu recurso. Me ajuda agora a te honrar. Como que eu honro a Deus? Usando Ele com sabedoria. Ficou claro? Então você precisa cuidar do recurso que Deus te deu. Para de ficar com a teologia da pobreza. Dinheiro, eu não ligo para isso. Dinheiro. Não, amigo, dinheiro é bênção que Deus te deu. Você consegue o seu dinheiro trabalhando, dedicando sua vida e tempo do que você tem. Deixando de estar com quem ama para fazer dinheiro. Sim ou não? Então dinheiro não é um objeto, dinheiro é sua vida. Quanto tempo você passa para ganhar R$100? Quantas horas da vida você dedica para ter R$1.000? Quanto tempo da sua vida você dedica para ter sua renda? Quantas horas da semana você dedica? É sua vida que você está dedicando para pegar o dinheiro. Pega o dinheiro, quero saber disso não, me joga, faz igual o outro aqui. Coloca, joga fora e fica, meu Deus. É você olhar para isso e dizer assim, Deus está me dando, eu estou dedicando minha vida e meu talento, faço o recurso, tem que administrar ele com sabedoria. É um dever você cuidar do seu dinheiro. Então, para de olhar para o dinheiro como se fosse algo sem valor, porque é sua vida. A não ser que sua vida, você acha que não tem valor. E pela Bíblia, sua vida vale o sangue de Cristo. E você deixa de estar com quem você diz que ama para trabalhar e buscar dinheiro. E depois joga o dinheiro fora. Aí fica na Shopee só olhando promoção. Não faz sentido. O que é inteligência financeira? Se tiver aplicativo de compras, pode deletar esses aplicativos. Deleta tudo. É um conselho. Deleta todos os aplicativos de compra. Você não precisa deles. Você não precisa de nenhum aplicativo desses. Nenhuma plataforma de compra. Pega ali que você fica olhando, deleta. Por quê? Porque quando eu tenho uma necessidade de comprar, eu vou lá e compro. O que é inteligência financeira? É a capacidade de administrar e multiplicar tudo que vier à minha mão. Inteligência financeira é o quê? O que é inteligência? Que alguém é mais inteligente do que o outro? Não. É a capacidade que você tem de administrar os recursos que veio para você. Administrar e multiplicar. Nós vimos na parábola dos talentos que viu hoje pela manhã. Você administra e você faz o que com ele? Multiplica. Dinheiro foi feito para multiplicar. Então, se você é multiplicador e administra bem, tem gente que diz, não, eu administro certinho meu dinheiro. Todo mês eu bato no 0 a 0. Recebo, pago as contas e fica no 0 a 0. Mas nunca fica no vermelho. Está mais ou menos, porque se você não multiplica e se você não tem uma reserva, você não está sendo um bom administrador, você não está cuidando e tendo inteligência financeira. Você só está com medo de ficar endividado. É só isso, você está agindo por medo. Então, como ter inteligência financeira? Quer saber sim ou não? Então, vamos lá. Primeiro passo. Tudo que vier à sua mão, você tem que transformar em ouro. Aquilo que eu ganhei, eu tenho que fazer render mais. Então, e não posso terminar 2026 pior do que 2025. Isso é um decreto para você. Você não pode terminar mais que isso. Primeiro passo, fazer dinheiro. Anota aí. Primeiro passo para ter inteligência financeira, fazer dinheiro. Notou? Grava isso aí. Fazer dinheiro. Como que eu faço dinheiro? Como que se faz dinheiro? Trabalhando. Fazendo o quê? Investindo, tem várias formas, né? Usando o dom que você tem. Todos vocês ganham dinheiro, fazem dinheiro usando o dom que vocês têm. Sim ou não? Tem algum enfermeiro aqui? Enfermeiro?
Tem enfermeira. Professor, enfermeira também. Professor, tem algum professor aqui? Professor só da escola sabatina, né? Tá ali. Tá ali, tem ali, professor. Tem médico. Qual é a profissão de vocês? Vamos falando aí. Dentista. Quem é dentista? Ah, tá ali, né? Dentista, empresário. Quem tem dono de negócio, empresa, loja, comerciante. Tem aqui ou não? Como que vocês fazem dinheiro? Vocês fazem dinheiro como? Como é que você faz dinheiro? Traz o sustento para casa. Você trabalha, não trabalha? Trabalha em quê? Tubo de PVC. Você fabrica, então, você tem uma fábrica. Todo mundo tem uma forma de fazer dinheiro, sim ou não? Então, você tem uma habilidade, que Deus te deu essa habilidade para você fazer dinheiro. Então, o primeiro passo é fazer dinheiro. Como que faz? Usando o dom que você tem. Todas as crianças, cadê as crianças aqui, ó? E todos vocês já nasceram com um dom para prosperar. Todos. Todas, ó, grava isso aí. Todas as pessoas no mundo, independente da religião, um ateu, se você colocar aqui na minha frente, eu vou provar para vocês que esse ateu tem um dom para prosperar. E ele também tem um dom para avançar o reino. E o ateu. Mas ele nem acredita em Deus, o dom para avançar o reino está dentro dele. O dom para prosperar está dentro dele. Quem que distribui os dons? Você acredita? Mais ou menos, né? Quem que distribui os dons? Em que momento? Que momento que Deus distribui os dons? Quando nasce. Então já nasce com o dom para prosperar e avançar o reino. A vida vai desviando dos percursos, alguns só prosperam, alguns só ganham dinheiro, outros pegam o dinheiro, estragam o dinheiro, mas Deus dá a habilidade de fazer dinheiro. E para avançar o reino, está dentro de você. Quem é as cantoras? Cadê as cantoras que cantaram aqui hoje? Você canta? Desde quando você começou a cantar? Batizada desde quando na igreja? Com 12 anos? Antes de você conhecer a igreja, você já cantava? Cantava? Já? Então o dom dela não veio quando ela se batizou. Já fazia, ó. Pode olhar, todos vocês. Ah, fulano já cantava. Cantava do mundo, tocava para o mundo, ou tocava em casa, fazia alguma coisa, se converteu, começou a tocar as coisas de Deus. Sim ou não? Começou a cantar para Deus, só mudou a música. Olha aqui a cantora que estava aqui. Só mudou a música. Antes de você conhecer, você cantava a música de fora. Ou seja, o dom de cantar estava dentro de você. Você conhecia a mensagem ou não? Aí depois a linha para avançar o reino de Deus. E se quiser prosperar com esse dom também, prospera. Vocês entenderam? Sim ou não? Então, o primeiro passo, use os dons e as suas habilidades. Não espere as oportunidades, vá em busca das oportunidades. Como que eu faço dinheiro? Usando a habilidade, está aí dentro de você. Se você colocar qualquer pessoa desempregada e dizer assim, ó, senta aqui, essa pessoa está desempregada. E eu vou mostrar para você que ela tem como fazer dinheiro e faça ela fazer dinheiro. Desempregada, em qualquer lugar. Não estou falando isso para mostrar que eu sei ou que eu faço mais. Estou mostrando que eu já fiz isso na prática. Tinha um irmão lá do distrito, lá de Cabrobó, quando eu estava com o distrital lá. Tinha um irmão, ele ganhava R$70 por semana. R$70. Muito ou pouco? Casado com o filho, a mãe, a esposa dele, recebia Bolsa Família, ele era o líder da igreja, recebia Bolsa Família, no sertãozão tinha uma vila, igual aqueles que você vê no filme da Globo, não tem aquela vila que só tem casa de um lado, casa do outro e a poeira no meio, igualzinho. Lá, quando eu olhei, lá no meio da vilazinha tem uma igrejinha. E fui lá, e o irmão, uma casinha lá, não tinha banheiro na casa dele, tinha só a estrutura do banheiro, não tinha vaso, tinha nada, não, que aqui não tem emprego. Ah, pastor, aqui não tem emprego. Ah, que aqui não tem nada. E o pessoal trabalha com plantação lá. Goiaba, manga, plantam banana. Aqui não tem recurso, aqui não dá, não dá. É a crença que está na mente dele, aqui não dá. E eu sei que alguns têm aqui também. É porque essa cidade começa várias crenças. Ele tinha essa, e eu fui andando com ele, visitando, no domingo, visitando. Eu disse, se tu tivesse dinheiro, o que é que tu faria? Primeiro tinha umas pessoas passando lá com Hilux. Ó, você chega no sertão aí, uma Hilux. Aí depois, daqui a pouco, o S10. Aí passa outro carro. Aí vai só carrão. Aí o caminhão novo. Eu digo, esse pessoal aí desse carro de onde? Ah, é o irmão que mora ali. Ah, esse é fulano dali. Esse aqui é o que eu trabalho para ele. Eu digo, esse pessoal vive de quê? Eles, não, eles plantam goiaba, tem banana, plantação. Por que você não planta? Porque não tem terra, nem tem recurso. Não tem terra, não tem recurso, não tem dinheiro para plantar, ganha 70 por semana, come, pega Bolsa Família. Então, pensa na vida. Não tem recurso, né? Eu comecei falando, conversando com ele, vendo qual a habilidade que tu sabe. Se você tivesse dinheiro e terra, o que é que você faria?
Aí ele saiu, plantava uma roça de goiaba, porque a cada 6 meses eu estou colhendo e ela é mais tranquila. Ah, você sabe fazer isso? Sei. Ah, eu sei plantar tudo e tal. Como é que faz? Ele foi me falando. E eu perguntando, tem que fazer isso, isso e aquilo e tal. Mas quanto é o lote? Aí o lote tem que comprar o terreno lá, tem os lotes de irrigação, da transposição. Você abre a torneira assim, ó, no meio do sertão. Abriu a torneira, a água desce, é só colocar a encanação, fazer tudo isso. Ah, o lote eu não tenho. Aí eu olhei para isso dentro do carro, saindo, andando, visitando, eu perguntei para ele. Esse pessoal aqui, aí tinha um lote bem bonito montado, outro só o mato alto. E esse pessoal aqui, por que não planta? Ah, porque não tem ninguém e tal. Tem alguns lotes que estão abandonados. Eu disse, você vai conversar com alguém. Aí eu só ouvindo, montei estratégia. Você vai conversar com alguém que tem um lote desse parado que não planta nada e diz assim, eu vou plantar no lote, metade da colheita é minha, metade é sua. Ah, tem pessoas que fazem isso aqui também, assim. Eu digo, ah, tem. Então, você vai procurar alguém. Mas eu não tenho dinheiro para colocar semente. Quanto é a semente para montar e plantar num lote desse? Dá uns 3 mil reais. Ah, uns 3 mil reais. Eu não tenho. Vai procurar outra pessoa e você vai dizer para ela assim, ó, eu estou com um lote ali que eu vou plantar, metade é minha, metade é de fulano, e eu estou querendo alguém só para comprar semente e a gente divide os outros 50%. O cara vai botar semente, você planta, faz tudo, e ele vai só colher. Aí ele, eu vou ver e tal, e ficou todo assim. Cheguei em casa, contei estratégia para a esposa dele, quando eu voltei com ele, nas visitas, a esposa dele, tem que fazer isso mesmo, vou falar com a minha tia tem um lote aqui que ela não usa, falou com a tia aceitou. Aí ele contou a história para a tia dele, o marido da tia disse, eu dou a semente, está aqui. Plantou a roça de goiaba, em um lote, 6 meses depois colheu. Eu disse, primeiro colheita, o que é que você vai fazer? Colocar o banheiro em casa. Tem que ter dignidade para a família. Colocou o banheiro, fez o banheiro e pega o restante, agora compra semente e arruma outra pessoa com outro lote e monta o segundo lote. Ele foi montando o segundo, o terceiro, a esposa dele já fez faculdade, organizou a casa dele, comprou um carro, comprou uma moto, morando no mesmo lugar, no mesmo sertão, e que aqui não tem emprego. É só a crença. Como que faz dinheiro? Como é que ele fez dinheiro? Ele sabe plantar, tem um dom de plantar, sabe lidar com a terra, está dentro dele. Você só não prospera porque você não usou o dom ou não descobriu o dom que você tem. Então, aprenda a vender. Você vai fazer dinheiro, é importante aprender a vender. Estude sobre marketing digital. Segundo passo para poder ter inteligência financeira. Primeiro é o quê? Fazer dinheiro. É pensar quais habilidades eu posso usar para começar a multiplicar meus recursos. Segundo, saber gastar o dinheiro. E aí esse é um problema da maioria. Alguns sabem fazer o dinheiro, ganham o dinheiro, mas não sabem como usar. Fica igual o rapaz lá, né? Cadê ele? Segurando ali e o dinheiro entrando e no saco está furado, só perdendo dinheiro. Então, o primeiro passo, fazer um planejamento. Quem te mandou fazer um planejamento? Jesus. Senta e planeja. Mas eu sou seguidor de Jesus, eu leio a Bíblia, mas nunca parei para sentar com a minha esposa para fazer um planejamento. Não faz sentido isso. Aí as pessoas zombam, e depois você não tem recurso, e depois você vai lamentar com Deus. Devolvo o dízimo, aí eu faço isso, e não percebo nada, e Deus não abençoa. Ele manda a bênção, mas você está colocando a mão no lugar errado, né? Como fez ali a ilustração. Tenha propósito com o dinheiro. Então, ó, aprenda a gastar. Como que eu gasto? Primeiro passo. Fazer o que para gastar dinheiro? Planejamento. Segundo, ter propósito com o dinheiro. Para que serve o dinheiro? Cada valor que você recebeu, você tem que ter um propósito destinado. Esse é o de Deus, esse aqui é o meu, esse da família, esse aqui é da reserva financeira, esse outro é para investir, esse é para multiplicar. Você tem que montar toda essa estrutura e definir todo o processo montando um orçamento eficiente. Como que você monta um orçamento eficiente? Depois, se tiver outra oportunidade, eu venho para montar esse orçamento. Só que eu precisaria de mais tempo para a gente fazer na prática com a ferramenta que eu tenho. E cada um vai receber essa ferramenta e fazer ali, dá mais ou menos 1h30, 1h40 para fazer. Entendeu? Porque você precisa entender tudo. É um orçamento que eu uso dentro da mentoria de finanças, que eu faço nas jornadas, quando eu venho nas igrejas. Só que é um orçamento inteligente. Depois que monta, teu dinheiro aumenta todos os meses. Montou o orçamento, fazendo o que você faz, sem trabalhar hora extra e sem pedir aumento, seu dinheiro começa a aumentar. Só aplicando o que eu te ensino dentro desse orçamento. Então, mas enquanto não chega lá, se chega essa oportunidade, você vai montando o seu orçamento do jeito que você sabe, mas senta, planeja, se organiza e faz tudo isso. E antes de ir às compras, defina antes o que você vai comprar. Por isso que você tem que apagar todos os aplicativos de
compra do seu celular, porque senão você vai ficar viajando ali só. Eita, isso aqui é legal, vou comprar. Ah, tá baratinho, R$ 10. Ah, tá, era de 50, tá por 10, por 20. De 50 por 20, esse é bom, eu quero. Ah, esse outro também, aí vai comprando. Comprando e caindo nas armadilhas todinha ali das estratégias para vender. Compra um monte. Então, se é uma necessidade real, você não precisa de um aplicativo. Você vai em busca dessa necessidade. Na hora da necessidade, você vai na internet e começa a pesquisar no site normal. Mas, se você ficar olhando e dizer uma necessidade, exemplo, TV, a geladeira quebrou. É uma necessidade, sim ou não? O que é que você vai fazer? Procurar o preço da geladeira. Preciso comprar a geladeira, quebrou. Cadê a geladeira? Geladeira. Agora ficar aqui. Tudo que você vê aqui é uma necessidade sua. Tudo. Sim ou não? Dá vontade de comprar tudo que vê. Então, isso aqui é muito legal. Estou precisando dessa ferramenta. Ai, estou precisando desse sapato. Estou precisando desse aqui. Combina com essa bolsa, com o meu vestido. Tudo que você olhar dentro da internet, você vai querer comprar e vai justificar dizendo que é uma necessidade. A necessidade real, você não precisa visualizar. Necessidade real, você vai em busca sem precisar visualizar. Entendeu? Eu não preciso visualizar uma propaganda para sentir uma necessidade. A necessidade ela é natural. Comida. Precisa você ver o mercado fazendo propaganda de comida? Ou você sabe que você tem que ir lá? É uma necessidade real. Você tem que ir. Opa, tem que comprar comida. O restante é tudo propaganda para fazer você cair nas ciladas. E dessas ciladas você se quebra. Terceiro passo. Notou o primeiro, o segundo? Primeiro qual é? Fazer dinheiro. Segundo, saber gastar o dinheiro. Então, aprenda a comprar. Antes de ir comprar, defina o que você vai fazer. Esses dias eu fui comprar presente do Dia das Mães. Eu tenho 2 meninas, uma de 11, outra de 10. E nasceu outra agora, está com 1 mês. E aí fui comprar o presente, está em casa. 1 mês de nascido, bebezinha. Aí 3, né? Tenho 4 mulheres, tá? Uma esposa e 3 filhas. Então, eu tenho que trabalhar muito, né? Para cuidar das 4 mulheres. Eu fui comprar com as 2 menores, as 2... maior presente das mães. E aí fui com ela. Coloquei um orçamento para cada uma. Ó, vocês vão gastar. Eles sabem o que vai comprar? Eu quero comprar isso para minha mãe. Quero comprar tal coisa. Vocês têm X número. E aí disse o valor. Você tem um valor X para comprar. Fui com ela e saímos comprando. Ela procurando. Aí a pequenininha com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Ela olhou. Não, eu queria isso aqui, eu achei bonito, mas não dá o dinheiro. Aí ela ficou meio chorando, quase chorando lá, né? Meio triste, olhando. Eu queria esse, vamos procurar em outra loja. Mas aprender a pesquisar, e sair pesquisando e olhando. E ela saiu olhando, mas dá uma dor no coração do pai, né? Mas tem que ensinar. Aí ela olhou e quase que eu dizia, pega esse mesmo. Mas se ensinar isso, ferrou, entendeu? Se ensinar isso, você vai estar adulto e vai fazer assim. Eita, nem posso comprar. Ah, mas eu mereço, eu vou comprar esse mesmo. Aí compra e se quebra, aprendeu em casa. Chora, fica triste, o pai, tome, filho. Chora, tá lá, eu quero. Quando é um adulto, você diz, eu que trabalho, eu que compro, o cérebro começa a justificar de outra forma, vai lá e se não trabalha ou quiser comprar e pede o marido, aí vai fazer birra com o marido. Ah, porque você nunca dá e faz aquele drama todo para o marido dizer, vai, compra, porque ela transfere a mesma ação que ela fazia em casa com o pai para o marido. E aí ele tem que aprender isso. Ela olhou, não dá para comprar. Olhou outro, não dá para comprar. Foi, comprou um, sobrou R$ 1. Ela olhou isso aqui, ó, isso aqui é bonito, isso aqui vai dar tudo certinho, e está no orçamento. Aí ela olhou e a gente foi um monte de loja lá. Aí ela olhou e disse, vou pegar esse mesmo. Aí pegou ele. A maior chegou na primeira loja e disse, já encontrei, já sei o que é esse daqui. Só que o valor passava. Aí ela disse, filha, vai comprar no primeiro lugar. A outra disse, não, tem outros mais baratos. Aí olhando para ela e ela lá. Mas por que isso aqui que eu queria, que ela queria desse aqui? Vamos pesquisar em outros lugares. Não se compra no primeiro lugar que chega. Primeira lição que ela aprendeu. E a vendedora assim, ó, doidinha aqui, compra. Eu digo, tchau, comigo não cai não. E ela tem outras promoções. Que promoção? Dia das Mães. O preço é lá em cima, depois eles baixam, que é o preço já com o valor alterado. E quando for hoje, agora ou amanhã, o valor está lá embaixo. Né? Assim, Dia das Mães, ó, de 150 está por 120. Dia normal o produto é 100. É a promoção, né? Quem é comerciante aí, não sei se faz essas estratégias aí, mas estava lá. E olhou no primeiro lugar, não se compra no primeiro lugar. Primeiro faz o quê? Pesquisa, tem que saber comprar. Aí vamos pesquisar. Foi em outro lugar, ela comprou um melhor e com um valor bem menor. Aí eu disse, viu aí? Comprou melhor, ela disse, e ainda é um valor menor do que você tinha no orçamento. O que eu ensinei para elas? Antes de comprar, tem que fazer o quê? Programar. Saber o que quer comprar e saber quanto eu tenho para comprar. Isso serve para todos vocês. Quero comprar tal coisa, você já tem que saber o que vai comprar. E você tem que ser honesto com você mesmo. Vou comprar isso. O vendedor tem uma lábia e saiu mandando comprar um monte de coisa. E eu saí comprando. Alguém de vocês já foi na loja
e de repente alguém encostou atrás, para, colocou uma arma aqui nas costas, aí você levanta a mão e você ficou assim no centro ou no shopping, e parado assim, com a mão para cima, levanta a mão, aí ficou lá, entra aqui na loja agora, entra, e você com a arma andando bem devagarinho, aí você entra na loja, com medo, eles, bora, pega o cartão, pega esse produto, vai, compra, bora, passa o cartão, aí passou o cartão, agora sai da loja, vai embora, vai, com a arma, e você vai embora. Alguém já viu isso acontecer? Não, né? Ninguém coloca uma arma para fazer alguém comprar, né? Isso é loucura, né? Mas e por que você compra? Você compra porque você sai de casa e diz, não posso comprar, você vê a promoção e você vai lá e compra e gasta e passa o cartão, porque você quis. E aí você tem que dominar o cartão e não ser dominado por ele. Aí tem uns que dizem, não ande com cartão de crédito, ande com tudo. Ande com todos os cartões de crédito. Por que tem que andar com todos? Porque se você não tem domínio sobre um pedaço de plástico, ou um nome que aparece, oferta ou promoção, como que você vai ter domínio próprio? Em que você tem domínio próprio? E a Bíblia diz que você tem que ter domínio próprio. Eu levo o cartão, compro se eu quiser, quem manda sou eu. Essa tem que ser a frase na sua mente. Tá aqui os cartões, mas não compro. Eu compro se eu quiser, porque quem manda sou eu. Você tem que brigar com o cartão de crédito e com a vontade de comprar. Quem manda sou eu e eu compro se eu quiser. Não tem promoção, lábia de vendedor, é legal, bacana, mas eu não vou comprar. Porque eu só compro aquilo que é programado. Entenderam? Fechou aí? Depois a gente fala mais sobre isso. Então vamos lá. Terceiro passo, preservar. Então, primeiro, você vai aprender a fazer dinheiro, aprender a gastar, ter domínio próprio e dizer assim, quem manda sou eu. Olhar para o cartão de crédito, fica aí. Manda sou eu nele, esse negócio. É isso aí que tem que ser. Você tem que ser meio bruto com o cartão. As mulheres também, tem que ser assim, é o domínio próprio, que a Bíblia fala, a gente só usa o domínio próprio na hora de bater em alguém, né? Ah, deu vontade de xingar, mas graças a Deus que eu tenho um domínio próprio. Aí controlou. Mas na hora de comprar, cadê o domínio? Na hora de ver a promoção, eita, eu vou comprar. Aí fica desesperado. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e manda você comprar. A maioria, hoje 81,7% da população está endividada. 81,7% da população. Como que se endividou? Saiu de casa sozinho, foi controlado pela oferta, comprou, ficou aqui, ó, olhando, celular e comprando. Não tem aplicativo de compras no meu celular e não tem no seu. Terceiro passo, preservar. O que é que eu preciso preservar? Preservar os bens, o carro, a casa, a empresa, preservar tudo que Deus te deu. O que é que Deus te deu hoje? Você tem que preservar e cuidar dele. Por isso que você diz, ó, as pessoas olham para você e a maneira que você usa o que Deus te deu, você está honrando ou desonrando o nome dele. Isso é muito sério. Porque as pessoas estão observando você no trabalho, observam você na família, em todo o ambiente. Sabe quem é você, sabe a fé que você professa, sim ou não? Aí você está lá com o carro todo bagunçado, a casa um desmantelo, as contas e contando. Aí um se lamenta, você se lamenta do outro. Ah, tá uma luta aqui. Você diz, ô mulher, tu nem sabe a minha vida. Como eu falei hoje de manhã para uma pessoa, né? A gente fica competindo para ver quem está mais ferrado do que o outro. Não, esse salário não dá para nada, está um aperto. Tu nem sabe minha história. Se eu te contar como é que está, e fica um querendo competir para ver quem é que está mais ferrado de nós três, ou de nós quatro, ou do grupo. Fica nessa competição negativa. Isso é desonrar a Deus. É todo mundo diz, rapaz, está tão ruim. Você diz, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Essa é a comunicação do crente e do cristão no meio do povo. Da família, do mesmo jeito. Rapaz, vai ter tal passeio, vamos, tu tem dinheiro? Não, não faz sentido esse passeio para mim, então eu não vou. Não vou porque eu não quero. Eita, se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ah, mas não dá para ir. Você vai se você quiser, quem manda é você. Mas você dizer que não tem, ou alguém lamenta, rapaz, está difícil, não está esse ano, porque esse governo não sei o que lá. Você diz, está atrapalhando tudo mesmo, mas Deus tem me honrado, graças a Deus. As pessoas olham, o que é que tem que você nunca reclama, nunca murmura? É que eu tenho um Deus, é que eu sirvo a Deus, e Deus me ajuda a controlar meu dinheiro, tem tudo isso. O cara, rapaz, eu quero conhecer. Eu aprendi até na igreja lá como fazer isso. Se eu quero ir para essa igreja, como é que é? Quando foi isso? Onde é? Qual é a igreja que você frequenta? Você honra e dá um bom testemunho para Deus. Aí fica se lamentando, aí o povo depois se diz, tu viu, crente? Tu viu fulano como é que está? Pior do que a gente. Aí o povo, eita, é verdade. Dando um mau testemunho porque você não preservou aquilo que Deus te deu. Então, preserve o que você tem, coloque no seguro, cuide, administre bem sua casa, seus carros, seus bens materiais, tudo que você tem, trabalhe, cuide deles com zelo. Dê manutenção necessária e a vida física, cuide, preserve a vida física, mental e espiritual. Quem tem criança aqui? Quem tem filhos? Filhos. Levanta a mão. Só os que têm filhos.
Tem filhos. Os que não têm filhos, vão aprender como é que faz. Vão aprendendo aí. Quando você pega seu filho, compra um brinquedo para eles, quando ele é menor, né? Compra alguma coisa para ele, e eles quebram no mesmo momento e depois te pede outro, o que é que você faz? Você faz o quê? Briga com ele, e ele diz, quebrou o meu brinquedo, eu quero outro, eu quero outro. Você vai na loja, calma filho, não chore não, que eu vou comprar outro para você. Você faz isso? O que é que você diz para ele? Qual é a resposta? Aprenda a ser responsável com as suas coisas. Muito bem. O que mais? Aprenda a cuidar. E o que mais que você diz? Não, quando ele, mas eu quero outro. Ele disse, mas você não tinha um quebrado? Ele quebrou, mas quebrou, eu quero outro. O que é que você faz? Você não cuidou do que eu lhe dei. Você quebrou. Quando você aprender, fazer o quê? Cuidar dos seus brinquedos, eu compro outro. É assim ou não é? Deu qualquer coisa que você dê para o seu filho. Se ele dá um telefone para um adolescente, ele quebra, você diz, quando você aprender a cuidar dele, eu te dou outro. Não é assim que você faz? Sim ou não? E Deus? Por que você quer que Deus aja diferente com você? Se você compra algo para o seu filho estraga, quebra, não cuida, você diz, eu só vou lhe dar quando você for responsável pelas suas coisas, quando você administrar bem, cuidar bem do seu brinquedo, arrumar tudinho, aí eu compro mais. Senão não vou comprar mais para você. Você está quebrando tudo. Aí o menino de 5, 6 anos, 10 anos, tá bom, tá certo. E se outro, você quer que ele aprenda, né? Aí o adulto de 40, 50 anos, eita, Senhor, aqui quebrou, aqui o carro estragou. Aí Deus dá a casa, aí reclama da casa, não cuida direito. Aí Deus dá o dinheiro, aí perde o dinheiro. Aí depois você diz, Deus, manda aí, eu sou fiel, eu estou na igreja, manda para mim. Você quer que ele fique mandando toda hora? Qual é a resposta que você daria para o seu filho? É a que ele dá para você. Quando você aprender a preservar o que você tem e cuidar bem e administrar o que você tem, aí você vai ter mais. Aí eu te dou mais. Enquanto você está aí sufocado com isso, eu não te dou mais. E não é por maldade, é por bem que você não sabe cuidar. Se ele te der mais, você fica sufocado. Pegou a visão? Vamos entender isso na prática. Tem uma empresa, Senhor, eu quero ampliar minha empresa. Mas eu, dentro da minha empresa, estou assim, eu não aguento mais funcionário, só dá trabalho. Meu Deus, me livre, que funcionário não presta. E que é isso, meu Deus, e correndo, que eu não tenho tempo para nada. Aí a mulher pede as coisas, eu estou estressado, não tenho tempo, e correndo. Se eu estou reclamando de 10 funcionários, Deus vai me dar uma empresa com 100? Não tem como, porque os 10 já estão me sufocando. Aí Deus olha e diz, eita, meu filho, tá bom. Aí você está na sua casa, eu não aguento essa casa. É muito grande para limpar tudo, dá um trabalho, é muita coisa. Vende a casa grande e vai para uma menor. Sai do teu apartamento, vai para o menorzinho. Está reclamando ainda e fica só no quarto. Você, o quarto e o banheiro aqui, ó. Só ali, porque você varre rapidinho e terminou. Não, seria assim, mas reclama e depois quer prosperar. Como que vai prosperar? Como que Deus vai ampliar? Prosperar é ampliar aquilo que Deus te deu. Multiplicar. Como que você vai multiplicar se o que tem você não está administrando direito, você está sufocado com o que tem e nem cuidando dele? Você não vai ter mais. E para ter mais, você tem, quando entender isso aqui, a chave vira. Você tem que olhar e dizer assim, então se isso aqui estou reclamando, atrapalhando, vou cuidar melhor, vou administrar. O que eu preciso fazer na minha vida? O tempo, é isso, é aquilo. Começar a olhar para tudo isso e organizar. Quando você estiver tranquilo, cuidando de tudo isso, ele diz, agora você está pronto para ter mais. Os meninos brincando, seu filho, mãe, guardei o brinquedo tudinho, ó. O senhor me deu já faz um ano, nem quebrei. Se o senhor consegue me dar outro para completar a coleção, você olha e diz, eita, poxa, parabéns, filho. Vou te dar outro. É assim ou não é? Você vai dar, eu pelo menos faço isso. Cuidou, administrou, muito bem. Você vai dar outro. Mesma coisa é Deus. Senhor, eu estou cuidando da empresa aqui tranquilo. Eu estou querendo mais trabalho. Mande mais. Eu quero abençoar mais pessoas. Aquelas pessoas ali estão tratando mal os funcionários, atendendo mal os clientes. Manda para mim que eu cuido aqui e vou te honrar mais ainda. Aí Deus diz, verdade, eu estou te vendo. Toma mais. Mais. Aí Deus vai mandando cliente, você vai ampliando. Daqui a pouco você vai, o quê? Prosperando. Mas se não preserva, não avança. Preserve também o bom nome. Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que ouro e prata. Zele o seu bom nome. Eu falei pela manhã de uma pessoa que compra casa, conserta o carro, sem assinar nada. Analfabeto. E ele chega, não é porque ele é analfabeto que ele compra. Ele chega lá na loja, ele diz, aí, estou precisando comprar isso aqui, colocar no carro, mas eu só estou com dinheiro para fazer essa outra parte. Vou ajeitar só a suspensão da frente. Aí o mecânico lá e o pessoal da loja, não, pode consertar o carro dele todinho, conserta aí. Depois o senhor, não tem dinheiro, depois o senhor paga. Vá-se embora. Conserta o carro, ele vai embora sem assinar nada. Nada. Depois volta lá.
Eu fui com ele na bateria. Vamos ali, que eu vou pagar uma bateria. Eu no carro dirigindo, chegou lá. O cara disse, ó, a bateria lá. Não disse que vinha hoje? O cara disse, foi, está aqui o dinheiro. Então, pagou a bateria. Ele disse, eu parei aqui, o carro estava quebrado, perguntei a bateria, disse que vinha depois. Ele disse, não, pode botar a bateria no seu carro. Colocou a bateria no carro dele, foi embora sem pagar, sem assinar, sem dar cartão, sem cheque, sem nada. Só com o bom nome. Hoje, isso ainda existe, foi semana passada. Aí você diz, isso era no passado que acontecia. Ele comprou uma casa de 350 mil reais só com a palavra. E o cara fez assim com a chave. Tá fechado o negócio, toma a chave. Daqui a 2 anos você me paga. Daqui a 2 anos pagar. Deu a chave para ele e pronto, foi embora. O que é isso? Provérbio diz, Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado melhor do que ouro e prata. O que eu estou querendo dizer isso para você? Que você, que é um cristão, você tem que preservar o seu nome. Se comprou, pague. Se disse que ia fazer, faça. Se foi contratado para entregar um serviço, entregue melhor do que você foi contratado. Não é se o dono não está vendo. Isso não é papel do cristão. O cristão, ele tem. Como vai prosperar se você fica só dando calote em um e outro? E eu conheço pessoas, eu estou falando aqui, conheço pessoas. Sei que aqui não tem pessoas assim, mas tem uns que fazem assim, ó, fabrica roupa, lá é uma região muito forte, né, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, ali o pessoal fabrica roupa, aí tem um defeito na calça, aí ele faz, mas o cliente não vê não, aí dobra a calça e coloca. Dá para passar. Eu digo, dá para passar o quê? Você sabe que o produto está com defeito, só porque o cliente não vai perceber, você empurra no outro. Aí pega um carro, faz um arranjo no carro e vende o carro. E diz, não, graças a Deus que eu me livrei daquele carro. Aquele era uma bomba. Graças a Deus, tu empurrou a bomba no outro e tu acha que agradece a Deus ainda? O outro vai se lamentar, sofrer, perder dinheiro. Como que deve ser o papel do cristão? Diz, cara, ó, esse carro estava com esse defeito, estava com esse daqui, eu consertei isso aqui, consertei esse outro, mas agora está tudo certinho. O que tem para fazer no carro? É isso e isso aqui. Estou te vendendo o carro por X. Ele vai levar o carro consciente. Se der um problema, você já avisou. Ele, pô, o cara foi honesto, disse o defeito do carro e me vendeu o carro. Aí o cara compra ou não. Aí se eu perder a venda, confia em Deus. Confia em Deus, você vai vender pelo preço justo. Não maquiar para passar a perna no outro, né? Tem que ter cuidado. Aí não prospera e diz, meu Deus, por que eu não prospero? Porque você colhe o que você planta. Se eu engano o cliente, eu vou colher o quê? Engano. Se eu dou prejuízo no cliente, eu colho prejuízo. Se eu dou lucro para alguém, eu colho lucro. Se eu estou trabalhando numa empresa e falo mal do meu patrão e não trabalho, não gero lucro para ele, vou trabalhar para enricar ninguém. Muito bom? Aí diz assim, vou trabalhar para enricar fulano. Já viu alguém falar isso? Eu vou trabalhar para enricar o meu patrão? Não, você está trabalhando para você, você foi contratado, ele está te pagando para você trabalhar 8 horas. Entrega às 8 horas. Seja um cristão, entrega às 8 horas, independente se ele paga, se ele é legal, se não é. Meu trabalho é esse, eu vou fazer isso aqui. Então, isso é preservar o seu nome. Depois que você preserva, você tem que aprender a ampliar. Quarto passo, ampliar. Então, primeiro, fazer dinheiro, gastar dinheiro, preservar o que eu tenho. Agora eu vou ampliar. Como que eu amplio? Criando novas fontes de renda. Cria novas fontes de renda, cria novos produtos. Como que você vai criar novas fontes de renda? Está dentro de você. Dentro do que você faz, você consegue multiplicar a sua renda, dobrar a sua renda, fazer muito mais dinheiro do que você faz. E eu falo isso porque, por experiência própria de fazer várias pessoas, milhares de pessoas aumentarem sua renda. Isso rápido, né? Tem daqui de Maceió, tem um irmão que ele assistiu a jornada, foi até no distrito que o pastor estava lá, o pastor Rafael Aquiles. Fizemos a jornada e eu falei que todo mundo tem um dom de prosperar. E isso deixa algumas pessoas meio intrigadas, né? E ficou assim, olhando, e aí por que eu não prospero? E cadê esse dom e tal? E ficou lá. Aí ele ficou na sexta me ouvindo à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite ele foi para casa, ficou lá pensando nisso. Ele disse que ele ficou na minha mente o tempo todo. No domingo, estava lá junto com o cunhado dele, a esposa fez uma comida para eles lá, né? Eles ficaram jantando, repetiram de novo, e repetiram de novo, e repetiram 3 vezes. Disse, rapaz, comida boa. E aí veio na mente dele, vamos vender essa comida? Aí ele disse, vamos. Aí conversou com o cunhado. Não tem, nem carro ele tem uma bicicletinha. A gente coloca no teu carro, vamos para a praça tal e a gente vai colocar essa comida. E vocês duas fazem a comida. Vocês topam fazer? Isso aqui é bom demais, tem que vender as duas. A gente faz. Começaram a fazer. Primeira semana, trabalhando isso no renda extra. Segunda, de 6 a 8 da noite. Segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta não foi o quê? Sábado, só 4 dias. Quantos que eles faturaram? Chute aí um número.
4 dias vendendo comida à noite, de 6 da noite a 8 da noite. 6 às 8. R$1.000, 1.600. Segunda semana, 4 dias, mais 1.600. Durante 2 semanas, 8 dias trabalhando, 2 horas à noite, deu 3.200. Como que prospera? Só usar a habilidade que tem. E ele ficou mal ali de estar dentro de você. Então, você tem que ampliar a mente primeiro, abrir a mente e dizer assim, ó, dá para fazer mais. Mas para que eu vou fazer mais se eu já vivo numa vida confortável? Se você tiver o propósito de avançar o reino de Deus, tiver o propósito de ajudar pessoas a entender qual o objetivo do dinheiro, você vai multiplicar o quanto Deus quiser e Deus vai mandar os clientes. Se Ele mandou o cliente, está mandando você ampliar, está mandando as oportunidades, você tem que aproveitar. Então, amplie, criando novos produtos, crie novas ideias, novos negócios, amplie sua visão, amplie também sua capacidade. Se não ampliar sua capacidade, você não consegue mudar. A gente falou de manhã. E amplie sua fé. A maioria das pessoas não prosperam porque a fé está bem pequena. Ampliar a sua fé. Como que amplia a fé? A fé é a certeza de quê? Das coisas que não se vê. Sim ou não? Então, quando você tem fé, você diz assim, ó, nem estou vendo, mas eu sei que vai acontecer e pela fé eu vou fazer. Você vai aproveitar a oportunidade e vai avançar. É pela fé. Então, quando os cristãos ou os empreendedores, às vezes de fora da igreja, que não conhecem a Bíblia, têm mais fé do que os crentes. Você crê nisso ou não? Eu provo para você. Distrito de Cabrobó, mais uma vez. Falo muito de Cabrobó, né? Porque lá é bem interessante. Tem uma ilha, a Ilha do Cajueiro, é uma ilha onde tem uma igreja nessa ilha. E lá tem 2 irmãos que veio de fora, que não é da igreja, foi lá para esse lugar, viu o sertãozão, mas viu um rio de um lado, começou a comprar os lotes de terra vizinho do rio. Começou a plantar manga, foi plantando manga. Hoje eles têm a maior empresa do mundo de exportação de manga. Lá no São Francisco, Cabrobó, Belém, os caras têm terreno até Petrolina. Agrodan, nome da empresa. Veio de fora. Aí lá tem os irmãos nativos que moram lá, moram numa casinha de barro. Ele tem uma escola, eles montaram uma escola para o pessoal. Olha só como você prospera com a visão do reino. Não são de igreja, sim, nenhuma. Os 2 irmãos, com essa Agrodan. Tem uma escola lá, eles pagam as professoras, melhor do que o governo paga, melhor do que a escola particular. Isso gratuito para todo mundo que mora lá. Veio a pandemia, o pessoal da ilha não tem internet. Aula pela internet, como que eles vão assistir? Ele colocou uma antena de internet com todo aquele processo que é bem caro lá. Em cada casa dos alunos dele, ele instalou a antenazinha menor para poder pegar. Colocou internet em todas as casas dos alunos, do bolso deles, para que os alunos tivessem aula normal. E isso gratuito, sem receber nada. E o pessoal da ilha, os irmãos adventistas e outros lá, trabalham para esse grupo, para essa empresa. Quem que teve mais fé? Esses 2 ou os irmãos que estão com a Bíblia o tempo todo? E não plantam? Os 2. Aí eu cheguei na casa do ancião, casa dessa altura, de barro, a porta aqui no meio, o final do quarto é dessa altura. Você tem que fazer assim, ó, para entrar no quarto e deitar. Casa de barro. De um lado ele tem uma plantação de cebola. Do outro lado ele tem um matagal desse tamanho assim. Alto, matagal gigante lá. E a casa do outro lado ele plantando cebola. E aí eu conversando com o irmão. Irmão, por que você não planta? Aí vem ter um treinamento lá no Cabrobó. Pastor, tem dinheiro não para ir? Pastor, a gente não tem condição de ir, não. Não vamos para treinamento, não vamos. Tudo era não. Vamos fazer tal evento, tem dinheiro não. Vai ter tal programa, tem nada, era tudo escassez. Eu disse, aí ele disse, aqui que a gente arruma, aqui é só para comer. E de um lado, vizinho da casa dele, a casa dele aqui, o Rio São Francisco na frente, uma bomba do rio até aqui, a bomba irriga todinha a cebola e do outro lado só o mato. E ele na rede, só plantou a cebola. Aí eu fui fazer uma visita a ele, depois de um tempinho, cheguei para ele e disse assim, irmão, responda uma coisa, você não planta aqui por falta de fé ou preguiça? Aí ele disse, eita pastor, o senhor pega pesado, hein? Aí a esposa dele ficou olhando assim, balançando a cabeça. Aí ele ficou todo sem graça, assim, todo... Eu digo, das duas uma, ou eu tenho preguiça de plantar do outro lado, ou eu não tenho fé que vai dar certo. Ele, não, porque pode perder, a cebola pode dar ruim, falta de fé. Porque os caras da Agrodan vêm, plantou em todo que é lugar aqui, e estão aí prosperando. E vocês não. Aí ele ficou todo sem graça lá. Aí ele disse, não, eu vou fazer, eu vou ampliar. Estou falando de ampliar. Depois, um mês depois, pastor, rocei tudo. Pastor, plantei aqui. 10 meses depois, pastor, estou comprando um carro.
Comprou um carro em 18 mil. 2 anos depois, fazendo a casa de tijolo. No mesmo lugar, com as mesmas condições. Por que não prosperou? Por que não estava numa casinha daquela, sem carro, e veio na escassez? Porque não queria ampliar. Falta de fé, não ampliou, não tem visão. Talvez você esteja assim, só murmurando, olhando para a sua vida, e não dá certo. É sua mente, sua mentalidade. Então, você tem que ampliar. Pergunta, o que você está fazendo para ampliar? Aí vem a empresa de carro para cá, para o Brasil. Vocês estão vendo aí um monte de empresa, né, invadindo o Brasil, carro o tempo todo. A BYD, que é uma das mais famosas, 2.550.000 carros vendidos em 2025 para agora. Aí você, carro de 250 mil, de 150 mil para cima. Aí você diz, não, o comércio está fraco. É porque ninguém comprou meu produto. Quanto é o teu produto que você está vendendo? Ah, é que está difícil o comércio. Ah, o comércio está ruim. E o pessoal vem de fora, coloca aqui e vende mais de 2 milhões de carros. Será que é o Brasil que não tem dinheiro? Acho que é o povo que não tem dinheiro, né? Não faz sentido. A Porsche aumentou 60% a produção de vendas de carro aqui. No Brasil. Você vê um monte de empresas que estão vindo aqui. Tem várias. Se elas estão vindo para o Brasil, estão prosperando, estão vendendo e invadindo todo o território aqui nacional, significa que o povo do Brasil tem o quê? E o povo está comprando, sim ou não? E por que teu negócio está ruim? Por que você não está prosperando na sua atividade? Não faz sentido isso. É só mentalidade. Quinto passo, buscar conhecimento. O que está faltando? Buscar conhecimento. Ou você amplia, ou está faltando fé, ou você está meio perdido, ou igual o irmão lá, né? Sentado, balançando na rede, sem coragem de fazer mais, ou acomodado na zona de conforto. Buscar conhecimento. Então, você tem que buscar conhecimento. Quem são as pessoas que você segue? Primeiro passo, quem você está seguindo na internet? Você segue quem? Você está buscando conhecimento ou está só assistindo piadinha ou vendo só sites e aplicativos de compra? Não, eu olho aqui o tempo todo, só comprando. Você tem que buscar conhecimento, seguir pessoas que vão te ensinar, que você vai aprender, ler livro. Quantos de vocês leram pelo menos 5 livros esse ano? 5 livros, vou baixar. 5, parabéns. Quem leu 3 livros? Não, livro, aí quer pegar os 66 e dizer, eu leio tudo. Quem leu pelo menos 3 livros? 3 livros. 1, 2, 3. Quem leu pelo menos um livro esse ano? 1, 2, 3. A gente não lê. E não busca conhecimento. Como você vai buscar conhecimento se não lê? A prova está aí. Entendeu? Então tem que buscar conhecimento. Tem que ler. Isso tem uma estratégia de Satanás fazendo com que as pessoas de Deus não busquem conhecimento para os últimos dias. Isso é uma resposta, e tem um texto aí, não é nesse tema, mas depois eu passo para vocês. Então, você tem que buscar, ler livro, buscar conhecimento, saber com quem você está falando, o que você assiste, tudo isso vai agregar conhecimento na sua vida ou não. Não busca conhecimento, não faz um curso, não faz uma capacitação, aí depois devolve o dízimo e quer o milagre de Deus. Deus, manda um milagre, manda um milagre. Você está pronto para receber o milagre? Se não, faz igual o irmão aqui, né? Pum, tá aqui, estou mandando milagre. Aí ora, pede a Deus e estou mandando milagre. E você jogando fora. Por quê? Porque não buscou o conhecimento, não tem capacidade para buscar e fazer tudo isso. Alguns acham que já sabe tudo. Não, já sei, preciso de conhecimento, mas não. O que eu faço já está bom demais. E aí não tem como você avançar. Provérbios 19, verso 8. Quem adquire entendimento ama a sua alma. E o que conserva a inteligência acha o bem. Quem adquire entendimento ama a sua alma, ou seja, se você adquirir entendimento, você está amando a sua vida. Se você não está nem aí para isso, você nem ama você mesmo. E você só finge que ama os outros. Porque se você não ama você mesmo, você não consegue amar ninguém. Você nem ama seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, você não ama. Se você não amar você, isso está na Bíblia. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar e cuidar. Então, cuidar de todos os aspectos, né? Cuidar do corpo, da saúde. Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir prudência do que a prata. Provérbios 16, verso 16. Quanto melhor adquirir sabedoria. Sabedoria para quê? Para fazer dinheiro. Aí depois diz assim, ó, melhor do que o ouro. E mais excelente adquirir prudência do que a prata. Prudência para fazer, para usar o dinheiro. Sabedoria eu uso, que vem de Deus, e faço dinheiro, que é Deus que me dá o dom, me dá todo o contexto, mas agora eu uso a prudência para usar esse dinheiro. Opa, Deus me deu, deixa eu usar com prudência.
O que é que está fazendo esse dinheiro ir embora? Deixa eu analisar. E aí vou usando a prudência. Está em Provérbios 16, verso 16. Provérbios 3, verso 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz é o homem que adquire sabedoria e feliz é o homem que adquire o quê? Conhecimento. Acha sabedoria e adquire conhecimento. Sabedoria vem de quem? De Deus. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Mas adquirir conhecimento, conhecimento vem de quem? E adquirir é você que tem que adquirir. Como que eu vou adquirir? Investindo. Você tem que investir. Não há crescimento sem investimento em conhecimento. O problema é que a gente não consegue investir em nós mesmos. O que é que eu tenho que investir? Dinheiro. E o que mais que eu tenho que investir? Tempo. Me mostra outra forma de conseguir conhecimento. Se você não investir tempo e dinheiro, ou você investe tempo, ou você investe dinheiro, ou os dois. Ou alguém vai investir por você, mas você tem que buscar adquirir conhecimento. Fechou? E aí o problema nosso é que a gente quer tudo de graça. E quando é pago, a gente acha caro. Vai comprar um livro? Não, é muito caro um livro. Ah, não, vou comprar não. Um livro é caro. Caro é passar a vida na escassez. Caro é não ter conhecimento. Caro é passar a vida sofrendo e fazer as pessoas que você ama sofrer. Mas está aqui, essa frase é minha. Não há crescimento sem investimento em conhecimento. Eu tenho que investir meu tempo e meu dinheiro. Porque quando eu coloco meu dinheiro, eu tenho compromisso. E aí eu tenho que ter tempo para fazer um curso, para assistir uma palestra igual vocês. Vocês estão aqui, não pagaram nada para essa palestra. Mas isso aqui está investindo o tempo de vocês, sim ou não? E também está investindo dinheiro. Alguém pagou por essas lâmpadas, alguém vai pagar energia, alguém está pagando tudo aqui. Aqui tem dinheiro meu, aqui tem tempo meu, tem tudo. Então não tem como ter conhecimento sem investir em você, em conhecimento. Não tem como. Então tem que crescer. E aí é feliz o homem. Sexto passo, preparo. Preparo. Você tem que se preparar. Desenvolva os seus talentos e suas habilidades. Você tem que se qualificar e se preparar e estar pronto para as coisas futuras. Depois planeje o seu futuro. Então, ó, sexto passo é o preparo. Quem não se prepara, quem não tem coragem de investir no seu preparo, dedicar tempo, dedicar dinheiro, vai ficar na mesmice. E não tem como ficar estagnado, tá? Aí você diz, não, tem como, estou estagnado. Não tem. Porque ou você avança ou você regride. Fica parado. Não, eu estou aqui, ó, parado faz 10 anos que eu estou aqui. Você não está parado porque está tudo evoluindo, subindo e você está ficando lá para trás. Ah, faz 10 anos que eu ganho 5 mil por mês. Esse teu 5 mil só vale 2. Só compra o que 2 mil comprava. Os seus 5 mil lá de 10 anos e 5 anos atrás, só compra 2 mil hoje. O teu dinheiro vai perdendo a valorização e você vai perdendo o tempo todo. Então, ficar com a renda estagnado e achar que está estagnado, você está regredindo. Cada dia que passa, a inflação sobe e a população fica mais pobre. Ou você supera a inflação, ou você está ficando mais pobre cada vez mais. Sua renda vai perdendo valor e você ficando mais pobre, perdendo valor e regredindo. Por isso não tem como ficar estagnado. O mundo está evoluindo. Ou eu vou junto, evoluo e vou aprendendo em todos os aspectos, espiritual, emocional, financeiro, em todas as áreas, vou crescendo, ou eu vou ficando para trás. Mas parado, não tem como, porque o mundo gira. Entendeu? Então, você tem que pensar. Cara, você está dando ré, ou você bota a primeira e acelera o carro. Então, tem uma visão positiva de futuro. Que a maioria das pessoas tem uma visão muito negativa do futuro. Né? Isso em todos os aspectos. Não, mas Jesus não está voltando? Lógico. Espiritualmente, você tem que estar pronto para ir agora. Agora. Você está pronto para ir agora com Ele? Você tem que estar pronto. Espiritualmente. Mas você não pode usar a volta de Jesus como desculpa para viver uma vida desorganizada. Que é o que a maioria faz. Não, é que Jesus está voltando. Por que tu não arruma isso? Nada, Jesus está voltando, isso aí vai ser queimado. Rapaz, arruma essa casa. Não, deixa isso sair assim. Jesus está voltando. Por que tu não faz um curso e se qualifica? Para quê? Porque arrumando que comer está bom demais, Jesus está voltando. Você fica o tempo todo usando a volta de Jesus para justificar a sua desorganização, a sua falta de capacidade de buscar conhecimento. Então, se prepare cada vez mais, faça curso e não tem como ter inteligência financeira, prosperar se você não estiver pronto para receber. Lembra que eu falei pela manhã que o mar, a água só corre para o mar, alguns falam isso, o mar está pronto para receber toda a água que vier. Pode mandar chuva, água, rio, transbordar, que ele está pronto, venha, preparo.
E se você não está pronto para ganhar mais do que você ganha, já era. Se o que você tem te sufoca, Deus não vai te dar mais. Se o que você tem, você já está lá no desespero, você não vai ter mais. Você não está pronto. Quando você preparar, e isso vira assim, a vida. Não sei como você está hoje, mas se você entender isso aqui... Eu tinha uma empresa, uma prestadora de serviço, antes de fazer teologia. E essa prestadora de serviço era eu e meu irmão. Aí meu irmão cuidava de uma área, eu cuidava de outra. E aí a parábola dos talentos de manhã virou a chave, porque eu estava estagnado, sem mudar, não passava, não crescia, e eu chamei isso da barreira do conhecimento. Todo mundo tem, o teu conhecimento vem, traz até aqui, daqui você trava. Aí você diz, meu Deus, não muda mais, o que é que precisa? Mais conhecimento para avançar. Quando eu li a parábola dos talentos, e as 4 chaves, foi nesse momento, descobri o processo tudinho e comecei a analisar. Era reclamando do funcionário, e corria para um canto, e eram os clientes, aí esse cliente é muito chato, e você vai, todo mundo vai nessa onda, e olhando, depois que eu olhei, entendi isso aqui, eu disse, como é que Deus vai mandar mais, se o que tenho já está me sufocando? Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a analisar e vendo todo o negócio, estruturando, organizando tudo, e montei um planejamento, fiz um mapeamento para os colaboradores, fiz todo um processo e montei para eles. E aí eles começaram a fazer. Primeira semana foram fazendo, segunda semana, com um mês eu estava só passeando. Eles trabalhando e eu passeando de moto, só olhando. E aí como é que tá? Eu parava com a moto, olhava de um lado, coloquei um raio amador para cada setor, dividi os setores, não tinha o celular, o WhatsApp naquele tempo, então fica com o raio amador, deixei 3, coloquei um supervisionando, com o raio amador o outro, eu ficava só ali, aí como é que tá aí? Não, tá tranquilo, eu passava na moto, dava uma olhada, ia embora, parava, ficava conversando com o pessoal, e meu irmão morrendo, sufocado, e ainda reclamando com os funcionários, dizendo um monte de coisa com ele. Ah, tu pegou o lado mais fácil, essa parte de tu é fácil. E ele ficou reclamando, vamos trocar. Eu vou ficar com essa área, tu vai lá para aquela outra minha. Porque aí é muito fácil demais, tu só pegando isso aí, beleza, eu fui para a área dele. O que é que eu fiz na dele? Mapeei tudo de volta, fiz o mesmo processo. 3 semanas depois eu estava lá, olhando o que ele estava fazendo, passeando, e ele estava no sufoco na área que eu estava, tudo organizado, e reclamando. Aí ele chamava um palavrãozinho com eles, né? Chamava daquele animalzinho que, sabe qual é, né? De 4 patas, que todo mundo diz, aí chamou isso com eles. Aí depois ele reclamava e ficava só não na frente deles. Ele ficava comigo, esses caras é muito burro, e não sei o que, reclamando. Aí eu falando, depois eu deixei ele falar bem muito, eu disse, quem é o burro, eles ou tu? Aí ele ficou olhando assim, não, agora é só eu. Eu estava lá naquela área, tu reclamava. Eu fui para lá, organizei. Tu viesse para a área que eu estava aqui tranquilo, dissesse que era mais fácil. Tu está reclamando? Então é só pensar, ele ficou olhando, aí ficou todo... E o que é que tem que fazer? Tem que fazer o mesmo processo que eu fiz, é só a estratégia que você faz. Mas se você não está pronto, preparado para fazer isso, aí nesse segmento eu cheguei a ser o segundo maior da região. Depois que eu entendi isso aqui que eu estou passando para vocês. Se eu não administro bem o que eu tenho, Deus não vai me dar mais. E eu vou ficar sufocado aqui, então tem que ficar tranquilo. Pode mandar, eu dizer, pode me dar tudinho aqui que eu administro tudo agora. Porque eu entendi como fazer o processo. Aí pronto, você está pronto, aí Deus vai te dando muito mais. Mas para isso você tem que estudar, tem que fazer tudo isso aqui, investir em você, acreditar, ter fé, assistir palestras, fazer cursos, fazer mentoria. Você tem que buscar o conhecimento na sua área cada vez mais, né? E ler livro, né? Leia livro. Minha menina, no ano passado, leu 130 livros. 130 livros com 11 anos. E aí ela fica rindo porque ela ganha de mim toda vez, né? Que eu faço meio que uma competição entre ela. Só que dessa vez, minha esposa, junto comigo, nós fizemos um desafio para ela. Se ela lesse 50 livros em um ano, imagina uma criança ler 50 livros em um ano. Livros de 130 páginas, 150 páginas, 200 páginas. Não era livrinho de 20, 30 páginas, não. Lê mesmo livro. Se você ler 50 livros, a gente lhe dá um celular. Aí, aquele celular que você sabe, né? Que é o sonho de todo adolescente. Eu quero um telefone desse. Aí ele olhou, você vai me dar a mesa? Eu vou, se você ler 50. Aí a gente ficou de boa, que ele lê 50 livros em um ano, é um por semana, né? Aí ela leu 130, porque ela disse, em junho, era em um ano, em junho ela leu 55. Já estou com 55, eu vou ler mais, e você vai me dar outra coisa agora. Aí fez o desafio e ela foi lendo, leu 130 livros em 2025. Aí tem na escola lá tem uns livros digitais que ela está lendo e tem um processo lá, ela ganhou já 2 vezes, na escola adventista, não sei se aqui tem, a árvorezinha, ela ganhou, pronto, vocês conhecem, né? Ela ganhou ali em primeiro lugar da escola com aqui mais leu livre, todo mês ela ganha a premiação, todo mês.
Dali. Então ali a gente foi acompanhando. Quando olhou lá, eu disse, meu Deus, livro que só... Ela leu tudo ali, fora os físicos que ela leram. Então, você tem que desenvolver isso nas crianças, fazer eles lerem. 7º passo, para a gente fechar, ter um mentor. 7º passo, nenhuma pessoa próspera vive sem mentor, sem uma mentoria, sem alguém conduzindo. Sabe o que é um mentor? Alguém que vai aconselhando, direcionando. Então, você precisa desenvolver essas áreas e ter um mentor. Quem é o seu mentor? Em todas as áreas da sua vida. Estou com problema no casamento. Aí você procura alguém que já separou 3 vezes e diz assim, ó, rapaz, a mulher vai, meu marido está fazendo isso, tu é muito bem. Se fosse, eu já ter me separado. Já separou de 3 casamentos. Você está procurando e pegando conselho com a pessoa errada. Aí vai montar um negócio com alguém que nunca montou um negócio. Estou pensando numa ideia, o que você acha? A pessoa, não, com a crise dessa, com o jeito que está, com a guerra no mundo, meu Deus, não faz isso não. Você normalmente pergunta a pessoas erradas. Ó, estou querendo comprar isso aqui, o que você acha? A outra diz, hoje compra, tá barato, você merece, compra. Aí a pessoa, toma, compra. Aí um endividado perguntando para o outro, o que acontece? Dívida do mesmo jeito. Se é um separado e faz amizade com o separado, você vai terminar separando. Então, você tem que ter mentor em cada área da sua vida. No casamento, você tem que ter um casal, alguém especialista ali, o pastor, alguém na área espiritual, o pastor para te conduzir e te orientar. E na área financeira, você tem que ter alguém. No seu trabalho, você tem que ter pessoas. Na multidão de conselheiros, há o quê? Sabedoria. E os reis, sempre eles tinham o quê? O grupo de conselho. Sentam lá, os conselheiros, ele vai ouvindo todos, depois que ele analisa todo, eles tomam a decisão deles. Aí nós não temos ninguém conselheiro, diz, não, deixa que eu sei. Cuidar da minha vida eu faço. E no financeiro, é direto. Não, eu sei cuidar do meu dinheiro. Nunca passa daquilo. E acha que sabe. Então, o orgulho bloqueia o teu crescimento e a tua prosperidade. Você precisa de alguém te orientando em todas as áreas da vida. Isso é plano de Deus. Você está doente emocionalmente, quem que você procura? Seu pai, sua mãe, quem é um especialista que Deus colocou? O psicólogo. Tem algum psicólogo aqui? Pronto, tem que ir para a psicóloga. Se você está com uma dor de barriga, onde você vai? Lá no psicólogo ou vai no médico? Estou com uma dor, senti aqui, o problema, você vai para onde? Para um médico. Se você tiver com problema em qualquer área da sua vida, você vai procurar um especialista. Teu carro quebra, você vai lá na farmácia. O meu carro quebrou, você vai na farmácia? Não, você vai aonde? No mecânico. Procurar ali, olhar, meu carro quebrou, está com isso. Mas se você estiver doente, você vai no médico, do médico vai na farmácia comprar remédio. Em cada área da sua vida tem um especialista. Na vida financeira, o que é que você faz? Procura quem? Deixa que eu sei, deixa que eu faço. Não é do meu jeito, por isso que está do seu jeito. Então não reclama, você está indo do seu jeito. Né? Deus deixou os especialistas para cada área e deixou também a orientação na Bíblia para todas as áreas. Para a saúde, você encontra na Bíblia, no livro de Ellen White, em vários livros. Para o casamento, você encontra aqui também, em todos os lugares. Então, você precisa ter um mentor. Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiro há o quê? Segurança. Na multidão de conselheiro, então, aprenda a ouvir os conselhos. Quebra o orgulho de achar que sabe tudo e que sabe, que faz e começa a buscar a direção de Deus, se Deus vai mandar os mensageiros dele certo, no momento certo. Como que Deus responde às orações? Nossa, vocês querem saber? Como que Deus responde às orações? Alguns aprenderam assim, sim, não, espere um pouco, não foi isso? Em qual verso está isso? Em qual lugar da Bíblia? Não tem. Agora eu vou mostrar para você na Bíblia como é que Deus responde. Se você tiver coração aberto, com a mente aberta, você vai entender que em todos os momentos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando alguém clama a Deus e pede socorro, Deus manda um mensageiro. E esse mensageiro traz a instrução. Faz isso e faz isso. O povo no deserto, Senhor, não aguento mais, que a escravidão, me ajuda. Aí Deus vai e manda Moisés. Você sabe quem era Moisés? Fugitivo, assassino, que estava nem aí com o povo. Enquanto o povo sofria, ele estava de boa, no palácio lá de Faraó, só de boa. E o povo clamando. Aí Deus chega, Moisés, depois com a resposta. O Senhor me enviou.
Enviou para quê? Para libertar vocês. Oxe, não, a gente estava clamando, pedindo que Deus mandasse uma solução e respondesse minha oração. Aí Deus manda quem? Moisés. Aí Moisés chega e diz assim, ó, você vai matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e vai colocar nos umbrais da porta. Não, ainda fugitivo, não queria nem saber da gente, ainda vem com essas orientações, ainda quer que eu tenha prejuízo, que eu mate meu cordeiro, vou matar nada, vou fazer nada que Moisés quer. O que teria acontecido com aquele povo que não seguisse a orientação de Moisés? Teria morrido. Aí eles disseram, mata o cordeiro. Eles olharam, mensageiro com a resposta. Mensageiro traz o quê? Instrução. As pessoas que ouviram a instrução se salvaram. Quem não ouviu as instruções se perderam. Isso é em todo momento. O faraó lá, clamando, Senhor, e nem clamando, né? Que o faraó não acreditava em Deus. Ateu, mas preocupado com o sonho, preocupado. Deus mandou quem para ele? Quem Deus mandou? José, lá do faraó, lá do sonho que ele teve, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Deus manda José, José traz a instrução. Nas 7 vacas gordas você vai guardar um pouco, porque nas 7 vacas magras serão 7 anos de escassez, você vai ter recurso. E faraó, que era ateu, seguiu. Certinho, sendo ateu. Aí eu pergunto, e você? Você ouve a mensagem dos mensageiros de Deus? As instruções? Você ouve as instruções ou você olha para o mensageiro e diz, esse aí eu conheço a vida dele, esse aí é um assassino, esse aí é fugitivo, esse aí também sei, quer me ensinar? Eu conheço fulano. Aí quando você pensa assim, você cria um bloqueio. E o bloqueio é da prosperidade, da salvação, e um bloqueio da resposta das suas orações. Porque você olha para a vida do mensageiro, em vez de olhar para a mensagem que ele está te dando e para as instruções que ele te deu. Vocês estão entendendo? Se o povo de Israel dissesse assim, Moisés, fugitivo, assassino, agora aparece, quero saber dele não. Deus mandou Moisés, e era Moisés. Faz isso e isso. Em todos os momentos. Chega no rio, no mar vermelho, e agora o que é que ele faz? Deus diz para Moisés, manda o povo marchar. Povo, instrução de novo, marcha. Não, abra primeiro o mar. Se a gente vê, a gente entra. Primeiro abre, diga o povo que marche. O povo saiu. Seguiu a orientação de quem? Do mensageiro de Deus. Se você começar a analisar, e eu quero que você faça isso depois, analisa de Gênesis até Apocalipse. Em todos os momentos, Deus sempre manda um mensageiro. Em alguns momentos aparecia o anjo, para José, para Maria. Em outros momentos aparecem pessoas. Deus sempre vai mandar o mensageiro, e esse mensageiro sempre vai trazer instrução. Fique atento ao mensageiro e fique atento às instruções. Porque senão você não consegue ver a bênção de Deus. Agora eu quero que você imagine como será a sua vida se você começar a colocar em prática esses 4 passos, os 4 chaves da prosperidade que você aprendeu pela manhã, hoje, colocar em prática tudo isso na sua vida. Como que vai ser a sua vida daqui para frente? Sua empresa, a sua mentalidade, a igreja aqui, a construção, tudo que você faz, colocando em prática, fazendo tudo isso, teu casamento, a sua casa, tudo começa a mudar. Se você colocar em prática o que aprendeu aqui. E, para finalizar, a Bíblia diz assim, Isaías 1, verso 19. Ele diz, se quiseres e se me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se quiser e se me ouvir. Isaías 1, 19. Preste atenção no que eu estou falando. Se você quiser, você quer ter uma vida melhor, uma vida próspera, se você me ouvir, como que você ouve a voz de Deus? Deus vai mandar um mensageiro falar para você e falar ao seu coração. Se você estiver atento, você ouvir, ele diz assim, comereis o melhor do céu. É do céu ou é da terra? Da terra, é aqui. Mas é lá, não, é aqui também. Deus não fez você para viver uma vida de sofrimento e uma vida de prazer e de alegria no céu. Deus fez você para viver eternamente aqui, nessa terra. E o céu é só um processo enquanto ele purifica o que o homem estragou aqui na terra. Você vai viver aqui. Deuteronômio 28, verso 8, diz assim, o Senhor determinará que a bênção esteja em teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, ele te abençoará na terra, o que o Senhor teu Deus te dá. Em tudo que você colocar a mão, ele vai te abençoar. E ele diz assim, o Senhor determinará que a bênção esteja sobre o teu celeiro. Em tudo que você colocar a mão. Inteligência financeira é isso aqui. O mundo ensina, mas não aplica o verso. Mas está aqui, tudo que eu colocar a mão vai prosperando. Tudo que você vai fazendo, Deus vai abençoando. E vai aumentando, e você vai agradecendo, e fazendo com excelência, com sabedoria. Agora, se tudo que você faz é murmurando, reclamando, aí já era. Comece a imaginar se Deus tirar tudo que você murmura.
Ah, que esse marido não presta, tira o marido. Ah, que essa casa é muita coisa para fazer, tira a casa. Ah, que é muito trabalho, essa roupa, tudo para limpar, tira a roupa. Começa tirando tudo. Ah, porque essa mulher, tira a mulher. Ah, porque esse trabalho, tira o trabalho. Ah, porque esse emprego, tira o emprego. É que essa cidade é o trânsito, tira o carro teu para tu não andar no trânsito. Vai tirando tudo. Aí depois você vê o que é que sobra. Então, em vez de reclamar por tudo que você tem, agradeça pelas coisas que você tem, que Deus te deu. Deuteronômio 28, verso 11, diz assim, ó, o Senhor te dará abundância de bens. Isso está na Bíblia, Deuteronômio 28, verso 11. O Senhor te dará abundância de bens. Ah, mas que bens é esse? Não, é saúde, que alguns dizem assim, né? Não, é só a graça, né? Porque não pode pensar em bens, está na Bíblia. Você vai ter que arrancar esse verso bíblico da sua Bíblia, porque na minha ele tem isso aqui. Deuteronômio 28, verso 11. O Senhor te dará abundância de bem. Abundância é muito ou é pouco? Muito. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva e a terra no seu tempo, para abençoar toda a obra de tuas mãos. Ou seja, o Senhor vai abrir o céu e Ele vai fazer com que a chuva caia no seu tempo e vai abençoar todas as obras das suas mãos. Se o que você está fazendo está errado ou não está avançando, alguma coisa está errada e não é com Deus, não é com o mundo, não é com o contexto, nem com a sociedade, é com você. Olha para você e pensa, Senhor, mostra onde eu estou errando, que Deus vai te dar a sabedoria. Deuteronômio 28, verso 12, Deuteronômio 28, verso 13, diz assim, ó, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Então o Senhor está dizendo assim, ó, vou abrir as janelas do céu, vou te dar bênção sem medida, vou fazer tudo isso, mas você tem que ser fiel. E Ele vai fazer você ser cabeça e não cauda. O cristão, isso está na Bíblia, você tem que ser cabeça. Você não pode ser a cauda de onde você trabalha, da sua família, da igreja. Você tem que sempre estar com excelência, que você é filho do rei, e o filho do rei nasceu para ter uma vida próspera. Deus te fez para prosperar e não viver na escassez, mas a prosperidade do reino, que é aquela prosperidade que é uma bênção para mim, uma bênção para a minha família, uma bênção para o próximo, e é onde eu ainda uso parte dessa bênção para avançar e alcançar outras pessoas. Isso é prosperar com a visão do reino. Quanto mais você prosperar, mais você ajuda pessoas. Eu fiz uma mentoria, uma turma que a gente tem lá no Instituto, o Instituto é lá no Shopping Difusora, lá em Caruaru, e lá a gente estava com 9 pessoas. Tinha 4 adventistas, 6 adventistas e 5 adventistas e 4 que não eram adventistas. A gente no grupo lá fazendo, e eu passando a mentoria, eu sigo o mesmo processo, os versos, tudo certinho com eles. E aí a gente falou na parte de doação. Aí tinha um católico lá, empresário, bem na dele, lá e tal, indo. Aí quando ele falou, ele disse, só eu faço doação de cesta básica. Mas que eu ensinei ele a fazer todo mês, né? Mas eu só faço uma vez no ano. Serve também? Eu disse, quanta cesta básica você doa? Aí ele disse, 100, 110 cesta básica por ano. Todo ano, final do ano, esse empresário, que não é adventista, ele doa 100 a 110 cestas básicas no final do ano. Aí a igreja, mutirão de Natal, um apelo. Versinho bíblico para tocar o teu coração, para tu trazer 1 quilo de feijão. É assim ou não é? Irmãos, chegou o mutirão de Natal, e aqui, ó, dei com alegria, irmãos, e não sei o quê. Um apelo para você colocar a mão no bolso, ou comprar 1 quilo de alimento, trazer e pensando nas pessoas. Como que Deus vai mandar recurso para você, se você não consegue nem compartilhar com os outros que estão necessitados? Mas o outro lá tem. Então Deus, ele manda para aquele empresário, porque aquele empresário, ele usa parte do que ele ganha para ajudar pessoas que não têm o que comer. Se você entender isso, quanto mais Deus te der, mais você vai fazer o bem para o próximo, ajudar pessoas, investir no reino de Deus, devolver aquilo que ele pediu, mas pegar parte do que você tem, cuidar bem da sua família e abençoar outras pessoas. Essa é a prosperidade do reino. Então, se você com essa mentalidade, que é isso que a gente ensina, e como você multiplicar o que você tem, quanto mais você aumenta e amplia e prospera, mais pessoas você salva, mais alimento você distribui, mais pessoas do mundo do crime você tira de lá, trazendo para a igreja, para as coisas de Deus. Então você é uma bênção completa, mas tem que entender. Agora vou prosperar para comprar um carro. Não, tem 3 apartamentos. Ah, eu tenho 20. Não, já comprei 50. Não, eu estou com... Você vai parar onde?
Vai só pensando em você, pensando em você. Não é errado ter essas coisas, mas só pensando nisso, trabalhando só para isso, cheio de parcela, de apartamento, de carro, do sítio, do não sei de quê, cheio de consórcio e um monte de dívida de parcela, para, no final, o que é que sobrou? Vocês entenderam? Você tem que prosperar, tem que ter um bom carro, tem que ter boa casa, você tem que ter tudo isso, mas você não pode deixar de entregar aquilo que é de Deus, você também não pode deixar de ajudar os que estão precisando de você. Se você entendeu isso que a gente passou nessa noite, você vai ser uma bênção para você e uma bênção para outras pessoas. Repete comigo, todo mundo assim, ó. Deus me fez para ser um canal de bênção e não um reservatório. Olha que pega água para mim, por favor. Deus não te fez para ser um reservatório de bênção. O que é um reservatório de bênção? Manda, Senhor, segura. Manda, Senhor, é um reservatório. Ah, já está lotado, cheio, aí faz assim. Não, eu vou comprar outro reservatório. Manda, Senhor, a bênção. Deus não te fez para isso? O que é um canal? Passa por aqui e vai para ali. É um canal. Passa por você e vai seguindo. Canal de bênção. Manda mais, Senhor, vou ampliar o canal. Manda mais bênção. Deus mandando e o canal passando para abençoar os outros. Aí sim, você vai ser muito mais feliz, você vai ser muito mais próximo e vai ser uma bênção para outras pessoas. Passa por você, é beneficiado, e passa pelo outro e beneficia os outros também. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Se você tiver o desejo de... Cadê o pastor? Levou o livro. Eu tenho um livro, Filho Próspero. Eu trouxe alguns, aqueles que têm filhos. Quiser comprar esse livro, tem um preço especial para você. E aqueles que quiserem saber mais sobre o nosso projeto, sobre todo o ministério, só falar conosco no final. Amém?